Bom, então, dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje a gente vai falar sobre orçamentação de capital, né? Orçamento de capital, e a gente vai ver dois métodos de orçamento de capital, que são o VPL e a TIR. O VPL é o valor presente líquido e a TIR é a taxa interna de retorno, que são utilizados aí para a gente tomar decisões de investimento. Quando eu vou investir em um projeto, por exemplo, eu posso isolar os fluxos de caixa daquele projeto ou então trabalhar com fluxos de caixa incrementais, e com isso eu aplico essas metodologias, são duas das mais conhecidas metodologias para se calcular a viabilidade de investimentos, e aplicando essas metodologias eu consigo decidir ou definir se o projeto é viável ou não, ou qual projeto é mais viável que o outro. Geralmente a gente faz comparações, né? Mas eu posso simplesmente olhar para um projeto, fazer a análise para descobrir se esse projeto ele é viável ou não. Então, orçamentação de capital é justamente isso. É eu pegar um determinado projeto, uma análise de investimento, de uma possibilidade de investimento e planejar isso e trabalhar com os fluxos de caixa que esse projeto vai me gerar para eu tomar a decisão se vale a pena investir ou não. Então, é uma parte do planejamento aí, né? Sempre quando a gente vai, se a empresa vai aumentar o seu tamanho, se ela vai comprar uma nova máquina, se ela vai comprar um novo carro, tudo isso vai envolver investimento. E daí eu tenho que, o ideal seria eu isolar, pelo menos de maneira projetada, esse fluxo de caixa a mais que aquele equipamento vai gerar, né? Então, se eu trabalho com uma empresa de entregas e eu vou comprar um novo veículo para fazer entregas, quantas entregas eu vou conseguir fazer a mais com esse veículo e quanto isso vai me gerar então de retorno? Eu faço todo o fluxo de caixa, já considerando o fluxo de caixa livre, tá? Então eu estou considerando que ao longo da vida útil desse veículo, ele vai me gerar fluxos de caixa positivos de quanto, né? Então eu faço lá por ano, por exemplo. Eu vou ver quanto eu vou ter, todos os gastos que eu vou ter, qual a receita a mais que eu vou ter por esse veículo, quais serão os gastos que eu tenho envolvidos com a manutenção, enfim, e vou ter o fluxo de caixa. Então eu vou ter que fazer esse trabalho de calcular esse fluxo de caixa projetado, né? Obviamente que nenhum fluxo de caixa projetado ele é correto, né? Ele sempre vai ter algum nível de erro, porque não tem como eu prever tudo que vai acontecer, quais são as tudo que pode vir a acontecer que vai influenciar esse fluxo de caixa. Mas tem formas da gente projetar esse fluxo de caixa sim. E daí eu executando essa projeção, eu vou ter o meu fluxo de caixa livre. A partir desse fluxo de caixa livre, eu consigo aplicar essas técnicas que a gente vai ver, que a gente chama de orçamentação de capital, né? Então, basicamente, até ressalto que o orçamento de capital é um resumo de investimentos planejados de um determinado ativo, como a aquisição de um veículo, que eu dei o exemplo, pode ser a aquisição de uma máquina, pode ser a construção de a ampliação da minha fábrica ou da minha loja, pode ser a abertura de uma filial, pode ser o que você quiser, né? O que você quiser analisar. Pode ser a substituição de uma máquina, enfim. Então, para um período superior a um ano, obviamente, né? Se eu estou fazendo análises de vida úteis, um ano ou, enfim, se for de meses, né? Dá para trabalhar com meses também. Para eu analisar, então, qual vai ser aprovado e qual não vai ser aprovado. Obviamente que a gente está preocupado nesse processo com investimentos que trarão retorno. Então, quando a gente utiliza o VPL e a TIR, a gente está considerando já uma taxa mínima de retorno que eu exijo para o meu investimento. Tá? Lembra lá que a gente já falou em aulas anteriores sobre taxa de atratividade, taxa mínima de retorno, taxa de desconto. Então, essas taxas é que a gente vai, essa, na verdade, que é a mesma, que a gente vai utilizar para
critério de tomada de decisão. Então, eu estou considerando, obviamente, o fluxo de caixa livre já, dizendo assim, ok, primeiro eu tenho que ter fluxo de caixa positivo, né? Então, esse fluxo de caixa que eu fiz o estudo, ele tem que ser positivo para me trazer retorno. Se já no fluxo de caixa eu verificar que isso é inviável, que não dá retorno positivo, então eu já desisto logo de início. Só que, além dele gerar um fluxo de caixa positivo, não é simplesmente olhar e falar assim, comprei a máquina aqui por 20 mil, ela tem uma vida útil de 20 anos, ela vai me trazer um retorno de 2 mil ao ano, líquido, totalmente líquido, então tá bom, porque se a gente considerar que eu paguei 20 e que durante 20 anos ela vai me trazer um retorno de 2 mil, então eu vou ter 40 mil de retorno, ela se pagou e sobrou 20 mil. Não, não é assim. A gente tem que inserir a taxa de desconto, porque eu tenho que considerar a mudança do valor do dinheiro no tempo. Eu tenho que considerar o custo de oportunidade do capital, que foi o que a gente discutiu em aulas anteriores, que é, eu poderia pegar esses 20 mil, aplicar em um investimento e receber os juros por isso. Então, eu preciso considerar alternativas de investimento que vão ser captadas por meio dessa taxa mínima de atratividade, ou taxa mínima de retorno exigida pelo meu investimento, que pode se basear naquelas técnicas que a gente já discutiu em aulas anteriores, de como definir a taxa mínima de retorno, ou a taxa de custo de capital da empresa, né? Então, obviamente, como eu já ressaltei, a gente vai estimar um conjunto de fluxos de caixa. O objetivo aqui, a gente não vai estimar os fluxos de caixa, tá? Só para dizer o que a técnica exige. Então, tem que fazer a estimação do fluxo de caixa, que foram aspectos que a gente discutiu lá no primeiro bimestre, o que é um fluxo de caixa, né, a estrutura básica dele. Só que aqui a gente não estaria montando um fluxo de caixa para a empresa como um todo, mas sim para aquele investimento, tá? Como se eu pegasse o investimento e falasse, eu comprei essa máquina vai me permitir produzir tanto a mais, logo eu vou conseguir vender esse tanto a mais, vou ter uma receita adicional de tanto. Deduzo todos os custos envolvidos, os gastos, na verdade, envolvidos nesse processo, tem o fluxo de caixa livre. É com esse fluxo de caixa que eu vou trabalhar, daquela máquina específica, daquele veículo, daquele investimento, tá? E encontrar o valor presente aqui no caso do VPL, tá? A gente vai encontrar o valor presente dos fluxos de caixa no longo prazo. Então, o método de VPL, o valor presente líquido, ou do inglês, como a gente vai ver na própria HP12C, que é Net Present Value, que é NPV, né? Na HP12C, a sigla é NPV para VPL. E a gente consegue calcular manualmente, mas é praticamente inviável a gente calcular manualmente. Então, eu vou mostrar aqui como que a gente calcula na HP. Então, o objetivo, né, a finalidade aqui do nosso valor presente líquido é justamente valorar o impacto de eventos futuros associados a uma alternativa de investimento. É eu tomar a decisão, de investir ou não baseado nesses fluxos de caixa e considerando essa taxa mínima de retorno exigida pelo meu investimento, ou seja, o custo de capital. Então, eu estou inserindo o custo de capital. Enfim, já a gente discute mais isso. Se não tiver restrição de capital, sempre que não tem restrição de capital, vamos supor que eu tenha todo o dinheiro que eu quiser para realizar os meus investimentos, que a empresa não tem restrição de capital. O VPL sempre vai levar a melhor escolha para retorno, para o investimento. Tá? Então, o VPL ele sempre vai ser o critério que traz o melhor retorno sobre o investimento. Se eu calcular para 5 alternativas de investimento, falo assim, eu tenho 5 aqui alternativas de investimento. Eu aplico o VPL nas 5, aqui dá o maior VPL, daí a gente já entra na interpretação do VPL. Aqui dá o maior VPL, é aquela que gera o maior retorno, tá? É a escolha ótima para a empresa. Se a gente quiser calcular manualmente o VPL, nós temos essa fórmula aqui. Então, o meu VPL é igual ao investimento inicial. Aqui eu coloquei, vocês podem achar em outros textos, com símbolos diferentes aqui, mas eles vão representar exatamente a mesma coisa. Eu coloquei aqui
na notação da HP12C para ficar até mais fácil o entendimento. Então, o meu VPL é o investimento inicial negativo, né? Ele tem que estar negativo, esse investimento inicial. Então, quanto eu paguei na máquina, por exemplo, quanto eu paguei no carro, quanto que eu vou ter que tirar de dinheiro do meu caixa para realizar esse investimento, ou pegar emprestado para realizar esse investimento. Mais a somatória de todos os meus fluxos de caixa, esses fluxos de caixa que eu falei anteriormente, que estão descontados a uma taxa de desconto, né? Então, é o meu fluxo de caixa dividido por 1 mais a taxa mínima de retorno elevado ao período. Então, se eu quiser calcular manualmente, eu vou ter que colocar aqui o meu investimento inicial, depois fazer o meu mais o primeiro fluxo de caixa dividido por 1 mais a taxa elevado a 1. Depois, mais o segundo fluxo de caixa dividido por 1 mais a taxa elevado a 2. E assim por diante até a quantidade que eu tenha, tá? Então, esse T aqui vai variar de acordo com esse J aqui. Se for o primeiro fluxo de caixa, vai ser elevado a 1. Se for o segundo fluxo de caixa, vai ser elevado a 2. Se for o terceiro, vai ser elevado a 3. E assim por diante até terminar a vida útil do meu projeto de investimento que eu estou analisando, tá? Então, CF0 é o investimento inicial, CFJ são os fluxos de caixa gerados a cada ano, K é a taxa de retorno do custo de capital e o T é o período que eu estou analisando, né? O período daquele fluxo de caixa. Então, notem que se eu tiver um projeto que tem 10 anos de vida útil, imagina eu ter que fazer essa conta aqui 10 vezes, né? Então, é inviável. Se existe HP12C, para que eu vou ficar calculando dessa forma? Inclusive, a TIR, a taxa interna de retorno, a gente vai ver daqui a pouco, ela é praticamente impossível de você calcular manualmente, tá? Então, tem que ter HP12C para calcular isso daí. Ah, professor, mas eu não tenho HP, eu não vou comprar agora. Baixa no celular, tem aplicativo, entra no site, tem um site, eu vou mostrar aqui para vocês, para eu não, né, não tem como eu mostrar na minha mão. Então eu entrei num site que emula HP12C. Então, para esse período, a gente consegue calcular tranquilamente com essas alternativas, tá? Então não precisa ter a calculadora. Óbvio que se a gente tivesse em sala de aula, daí você precisaria ir com ela para fazer a prova, por exemplo. Tá? Mas nesse período dá para usar tranquilamente. Critério de decisão. Então, como que a gente interpreta isso daqui? E daí a gente vai olhar para essa estrutura e entender essa interpretação. Ó, se o VPL for maior do que zero, o projeto ele é, então, viável. Tá? O projeto ele vai ser economicamente viável. E quanto maior o VPL, melhor é o projeto. Se eu estiver comparando dois projetos, eu falo assim, eu tenho dois projetos, é importante destacar que para eu comparar diretamente dois projetos, eles têm que ter o mesmo tempo de vida útil. Eu não posso comparar um projeto de 1 ano com um projeto de 10 anos e falar que o de 10 é mais viável. É óbvio, porque ele tem mais tempo de vida útil. Eu teria que, na verdade, fazer uma repetição do primeiro 10 vezes para daí comparar com o segundo de 10 anos. Tá? Então, eu sempre tenho que comparar projetos que têm a mesma vida útil. Então, sempre que eu tiver dois projetos que têm a mesma vida útil, eu estou comparando eles, por exemplo, eu vou comprar a máquina A ou a máquina B para colocar na minha empresa. Então, eu comparo de acordo com os fluxos de caixa delas, faço o cálculo do VPL, se elas tiverem o mesmo tempo de vida útil, e daí eu calculo e decido. Qual que tiver um resultado maior do VPL vai ser preferível. Tá? Então, aqui tiver o maior VPL. Sempre a interpretação é essa. Primeira análise. O VPL é positivo, ou seja, é maior do que zero? Se ele for maior do que zero, ok, é viável. Então, se eu posso ter dois projetos que sejam os dois viáveis, porque os dois deram VPL positivo. Mas aquele que for maior o VPL vai trazer um retorno maior, então ele é preferível. E daí a gente consegue entender isso daqui por meio dessa fórmula aqui do VPL. Porque ó, o que eu estou fazendo aqui, na verdade, é comparando o meu investimento inicial negativo
com a somatória de todos os fluxos de caixa que eu vou receber por esse investimento ao longo da vida útil dele. Então, eu estou olhando se o fluxo de caixa gerado pelo investimento ao longo de sua vida útil, já descontado a uma taxa de desconto, ele é maior do que o investimento inicial? Por quê? O VPL só vai ser positivo se o fluxo de caixa gerado pelo investimento, já descontado da taxa de desconto, for maior do que o investimento inicial. Senão, ele vai ser negativo. Daí vai mostrar que os fluxos de caixa não pagam o investimento inicial. Por isso que o VPL, sempre que ele for maior do que zero, é que ele vai ser viável. Porque mostra que, quando ele é maior do que zero, os fluxos de caixa gerados são suficientes para pagar o investimento e sobra dinheiro. Né? Os fluxos de caixa que estão sendo gerados são suficientes para pagar o investimento e ainda remunerar essa taxa de desconto e sobrar um pouco. Porque se o VPL for zero, vamos supor que o VPL deu zero, deu exatamente zero. Quer dizer que os fluxos de caixa pagaram a taxa mínima que eu exijo pelo meu investimento e pagaram o investimento. E não sobrou dinheiro. Então, zero já é uma escolha ali, né? Você pode ficar tentado a escolher no zero mesmo. Porque quer dizer que já te trouxe um retorno sobre o investimento. Lembrando que eu estou pegando o fluxo de caixa livre, descontado de todos os meus custos. E aqui eu estou descontando ele da taxa mínima de retorno. Então, eu estou considerando que esses fluxos de caixa já estão pagando uma taxa mínima para mim. E, além disso, eu comparo para ver se paga o investimento inicial. Então, se der zero, quer dizer que pagou o investimento inicial e remunerou o mínimo que eu exigia. Se der maior do que zero, ou seja, se for positivo, se for algum valor positivo, quer dizer que pagou ele mesmo, pagou a minha taxa e sobrou dinheiro. Então, é um bom investimento. Se der negativo, quer dizer que não é suficiente para pagar essas duas coisas. Tá bem? Exemplo. Então, nós temos aqui uma empresa que estuda a possibilidade de substituir um equipamento e dispõe de duas alternativas mutuamente exclusivas. Quer dizer que ou eu pego um equipamento ou eu pego outro, né? Isso é que é mutuamente exclusivas. Eu não vou comprar os dois. As duas coisas servem para a mesma, os dois equipamentos servem para a mesma atividade e eu vou decidir entre um e outro. Então, eu tenho aqui o equipamento do fabricante A, o equipamento do fabricante B, e eu tenho os fluxos de caixa projetados. Então, o meu investimento é de R$ 200 no equipamento A e R$ 180 no equipamento do fabricante B. Aqui está negativo já, né, mostrando que no ano zero em que eu faço o investimento, está saindo dinheiro do meu caixa. Então, é só uma representação de fluxo de caixa. No ano 1, eu tenho R$ 2.000 de retorno para o equipamento A e no ano 2, 400. No caso do fabricante B, no ano 1 eu tenho 600 de retorno, depois 2.800. E daí a gente tem que considerar uma taxa aqui, ó, de custo de capital de 10% ao ano. Tá? Então, se a gente olhar, o período de vida útil só 2 anos do equipamento, eu tenho aqui os fluxos de caixa e eu tenho o custo de capital de 10%. E o que é para fazer, então? Identificar qual é a melhor escolha comparando os meus VPLs. Então, a gente pode utilizar na HP, esse aqui seria fácil da gente calcular manualmente, mas como eu disse, e quando eu tenho investimento de 10 anos de vida útil, 20 anos de vida útil, como que vai fazer para calcular manual? Não dá, não compensa, né? A chance, inclusive, de errar é muito grande. Então, a gente vai pegar, aqui eu tenho a HP, tem esse site aqui, ó, stendec.io, vou deixar no chat aí, se vocês quiserem acessar, fiquem à vontade. Ele emula a HP12C. Então você tem lá a emulação da HP12C, todos os botõezinhos aqui, bonitinho. Uma coisa, sempre que a gente for usar HP, sempre antes de fazer qualquer cálculo, eu aperto F, reg. Enfim, nós temos duas funções, né? A função F e a função G. Notem que os botões, eles têm
alguns botões, na verdade, não todos, mas eles têm uma parte em branco, uma parte em azul, uma parte em laranjado. É o mesmo botão, isso daqui. Quando eu aperto o botão sozinho, eu estou apertando a parte branca, né? Sem apertar nenhuma função, eu estou usando a função que está em branco aqui, que é da face, da primeira face da calculadora. Se você pegar, inclusive, a calculadora física, o botão, esse botão, a parte branca aqui, ele está retinho para você. Essa parte azul, ela está já com um decaimento ali, né? Como se fosse um cortezinho no botão, dizendo que, inclusive, essa é outra face do botão. E aqui em cima a gente tem a parte laranjada. Enfim, então essa tecla tem 3 funções, por exemplo, né? Essa primeira tecla aqui tem 3 funções. Se eu apertar ela sem apertar nenhuma função, eu estou usando o que está em branco. Isso serve para qualquer botão, né? Então, se eu apertar aqui, eu estou apertando o 7. Estou apertando o 7. Ok, apertei o 7. Agora, se eu apertar F, eu estou apertando o que está em laranjado. Tá? Não é mais N. Agora, se eu apertar F, eu estou apertando a morte. Se eu apertar esse botão aqui, eu estou apertando a morte. Tá? E se eu apertar G, eu estou apertando o que está em azul. Tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, para a gente, sempre antes de começar qualquer cálculo, eu vou ter que apertar F, reg. Ó, tá vendo que eu apertei F, CLX, mas na verdade, quando eu aperto F, eu estou apertando reg. Então, eu estou limpando a memória da calculadora com as questões financeiras, tá? Estou limpando toda a memória da calculadora. Porque senão ela armazena na memória e a hora que você for fazer o outro cálculo, ela vai somar com aquilo que já estava e vai dar tudo errado. Então, tem sempre que fazer FREG antes de fazer o cálculo na calculadora HP12C, cálculos financeiros, né? Então, vamos aqui digitar os nossos valores, ó. Vamos fazer para o fabricante A primeiro. Então, tem R$200 de investimento inicial, vou digitar 200, CHS, porque é negativo o valor do investimento inicial, porque é uma saída, né, do meu caixa, então a gente tem que informar isso para a calculadora, falar assim, ó, eu estou investindo R$200, então eu estou tirando o dinheiro do meu caixa, está saindo R$200. Então, eu digitei 200, CHS, para ficar negativo. O CHS, ele muda o sinal, tá? Se eu apertar de novo, ele fica positivo. Se eu apertar de novo, ele fica negativo. Então, CHS, 200, CHS, G, e eu vou apertar CF0. Ó. Se eu apertei G, eu quero que está em azul. Então, CF0, né? Então, eu informei para a calculadora, ó, vamos voltar lá na... Ó. O investimento inicial não é CF0? CF0 é o investimento inicial. E ele tem que estar negativo no VPL. Então, eu informei isso para a calculadora. Eu falei, ó, o meu investimento inicial é R$200. No meu primeiro ano, eu tenho um retorno de R$2.000. Eu vou colocar 2.000. Não preciso fazer nada. Eu apertei 200 CHSCF0, já posso digitar o novo número. 2.000 GCFJ, que está aqui do ladinho, né? No botão PMT, né? A face do botão é PMT, mas na verdade eu estou apertando o CFJ. Estou falando, ó, o primeiro fluxo de caixa de 2.000 o primeiro fluxo de caixa é 2.000. E o segundo é 400. Então, é só digitar 400 GCFJ. Então, informei o investimento inicial, os 2 fluxos de caixa, e agora eu preciso informar o custo de capital, que é 10%. 10 I. Então, para apertar aqui o I, eu não preciso apertar função nenhuma. I é a taxa de juros. Então, I. Ok, informei tudo para a calculadora. São todas as informações que ela precisa. Ela sabe que são 2 períodos, porque eu só informei 2, então ela vai considerar 2, tá? Não preciso falar quantos são. Se eu digitar todos, ela já entende que são 2. Para achar o resultado, eu aperto F, NPV, ó, que está aqui no botão PV, então NPV. Ele calculou. Então, meu VPL é R$ 1.948,76 para esse investimento em A, tá? Então, o A é 1.948,76. Deixa eu anotar esse valor, porque daí a gente vai olhar para o B. Então, agora, ok, vou fazer para o B. Vem aqui, F, reg. Limpei todas essas informações que eu coloquei na calculadora, eu acabei de limpar agora.
Porque se eu fosse alimentando com novas, ele ia somar essas que já estavam aí e ia dar tudo errado. Então, agora eu limpei a memória, vou fazer para o segundo investimento. Então, é 180 de investimento inicial, CHS, G, CF0. 600 no primeiro ano, 600, G, CFJ. 2.800 no segundo, 2.800, G, CFJ. A taxa é 10%, né? Então 10 I, F, NPV. Então deu R$ 2.679,50. Então quer dizer que o VPL do investimento B é maior, né, do equipamento B é maior do que o do equipamento A. O do B deu 2.679,50 e o do A deu 1.948,76. Então, qual que eu devo escolher? O B, porque deu um VPL maior. Tá? Então, é assim que a gente calcula na HP. Outra forma de calcular na HP, eu vou mostrar essa aqui também para vocês. Então, ó, tá, respondendo, né? Como se você ia responder aqui a questão. A melhor escolha, então, de acordo com o VPL, é do equipamento B, porque o VPL do B deu 2.000 e alguma coisa, né? 2.679,50, enquanto que o do A deu 1.948,76. Indo para um segundo exemplo aqui, a gente tem duas alternativas mutuamente exclusivas, né? O projeto Alpha e o projeto Beta, um custo de capital de 12% ao ano, e a gente tem essas informações aqui para calcular o VPL e decidir qual é o investimento, qual projeto eu devo investir. Então, investimento no Alpha inicial de 120 mil, no Beta de 120 reais, no Beta de 110 reais. Fluxo de caixa ao ano é de 30 reais para o Alpha e de 26 reais para o Beta, e os dois têm 5 anos de vida útil. Então, notem que agora há uma diferença. No exemplo anterior, cada ano tinha um fluxo de caixa diferente, né? Então eu tinha que dizer para a calculadora cada um dos anos. Aqui ele é fixo, ó, ele é constante. Então é 30 reais durante 5 anos, é 26 reais durante 5 anos. Tá? Então a cada ano eu receberia 30 reais, eu receberia 26 reais, dependendo do projeto. E daí a gente tem que calcular aqui o VPL. Vamos fazer o mesmo cálculo utilizando HP. Então, primeira coisa, zero a memória, FREG. Vou vir aqui, investimento inicial do Alpha, 120, CHSG, CF0. Depois, 30 reais por ano. Então eu vou ter que digitar 5 vezes o 30 e alimentar HP? Não. Eu posso informar para a calculadora que aquele valor de 30 vai se repetir por 5 vezes. Ela já vai entender. Eu não preciso digitar 5 vezes se for constante. Se for diferente, daí eu vou ter que alimentar toda vez, né, com todos os valores. Agora, se for constante, não preciso. Então, eu sei que é 30 por 5 anos. Então, 30 G CFJ. Ok. Falei que o fluxo de caixa é de 30. Se eu manter assim, ela vai considerar que é só um ano. Eu venho aqui e coloco 5G NJ. Eu estou informando a quantidade de períodos em que esse fluxo de caixa que eu acabei de informar aparece. Então, eu apertei 5G NJ, tá? Aí coloco 12 I, que é a minha taxa de custo de capital, FNPV. Deu um valor negativo, ó, 11,86 negativo. Então, 11,86 negativo. Deixa eu deixar anotado aqui. FREG, vamos calcular para o investimento B. Então, vai dar 110 de investimento inicial, 110 CHSG CF0, depois 26 GCFJ, 5 GNJ, 12 I, FNPV. E deu negativo também, 16 e 28. Então, os dois deram negativo. Então, nenhum dos dois é economicamente viável, tá? Então, não vale a pena realizar esse investimento.
Nenhum dos dois projetos. Né? Analise qual é preferível. Nesse caso, nenhum dos dois é preferível, porque os dois deram negativo. Então, quando os dois dão negativo, mostra que os dois não valem a pena de serem investidos. Bem? Então, essa é só para mostrar a forma de calcular quando eu tenho fluxo de caixa constante ao ano e eu tenho a quantidade de anos de vida útil. E daí a gente vai para a taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno, a TIR, ela, ou Internal Rate of Return, que é IRR na HP, ó, se a gente olhar aqui para HP, eu também tenho aqui o IRR ó, na NPV. Então eu tenho IRR, já mostra que dá para a gente calcular por aqui. Ela é a taxa que zera o VPL. Ela é a taxa intrínseca do investimento. Tá? Quando a gente analisa pela fórmula lá do VPL, é como se eu colocasse a TIR aqui e o meu VPL desse zero. Então, ela é a taxa que é intrínseca do investimento. Dados essa composição aqui de fluxos de caixa, o investimento inicial e os fluxos de caixa futuros, ela é a taxa que, se eu colocar aqui, o VPL dá zero. Então, tá vendo como é difícil calcular manual? Porque eu teria que fazer por tentativa e erro. Eu teria que colocar a taxa ali e ver quanto que deu o VPL. Depois eu aumento um pouquinho e vejo qual foi a influência disso no VPL. Ah, o VPL aumentou. Ah, então eu tenho que diminuir a taxa. Aí eu diminuiria e veria qual é o efeito no VPL. Daí eu ia ter que diminuindo, até chegar no zero. Mas e daí? Imagina quantas contas eu tenho que fazer de VPL inserindo tier diferente para chegar no zero. Então é inviável manualmente, tá? Não tem como. Então é por isso que a gente precisa da HP. E daí como que eu uso? Como que eu interpreto a taxa interna de retorno? A taxa interna de retorno tem que ser maior do que o custo de capital. Porque o custo de capital não é efetivamente o que eu vou colocar aqui depois para calcular o meu VPL. Então eu posso, com a TIR em mãos, já comparar ela diretamente com o custo de capital. Se a TIR for maior do que o custo de capital, mostra que o projeto vai ter um VPL positivo, porque a taxa interna, intrínseca do investimento é maior do que a que eu tenho de custo de capital. Agora, se a TIR for menor do que o custo de capital, mostra que o projeto vai ter um VPL negativo, então não vale a pena. Então, sempre que a TIR for maior do que o custo de capital, o projeto é viável. Aqui, graficamente, né, ó, eu tenho VPL no nosso eixo vertical e taxa no nosso eixo horizontal. Aqui a gente tem o zero, para cá o VPL é negativo, para cá o VPL é positivo. A taxa interna de retorno, ela está exatamente onde o VPL é zero. Ou seja, taxas menores do que essa de custo de capital trarão VPLs positivos. Taxas maiores do que essa trarão VPLs negativos. Tá? Então, por isso que eu tenho que comparar a TIR com o custo de capital. O custo de capital tem que ser menor do que a TIR e não maior. Exemplo. Então, nós temos uma indústria de refrigerantes que estuda a viabilidade econômica de um projeto de investimento orçado em 9 milhões e 810 mil reais. Considerando que o projeto tem duração prevista de 8 anos e que o estudo de viabilidade econômico-financeira projetou fluxos de caixa líquidos de 2 milhões e 300 mil reais por ano, calcular a taxa interna de retorno do projeto. Então, eu tenho essas informações em mãos, vou mostrar como é que a gente calcula na HP. É bem parecido com o processo de cálculo do VPL. Vou zerar a minha memória. Investimento inicial, 9 milhões e 810 mil. 9.810 CHS, né, meu investimento inicial, G, CF0. Outra coisa interessante na HP que tem que tomar cuidado é saber ler a informação. Tá vendo que na HP a vírgula está no lugar do nosso ponto e o ponto está no lugar da nossa vírgula? Porque geralmente a gente considera que ponto para separar milhares e vírgula para separar decimal. Né? A HP utiliza notação americana, que é invertida. É vírgula para separar milhar e ponto para separar decimal. Então, atentem-se a isso.
tá? Então aqui é 9 milhões, não é 9, não, é 9 milhões 810 mil, vírgula 00, tá? Então a vírgula aqui é onde está o ponto. Então, ok, informei o investimento inicial, fluxo de caixa de 2 milhões e 300 mil GCFJ por 8 anos. 8 GNJ. Aí eu aperto F e RR. Pronto, ela me deu uma taxa interna de retorno de 16,57% ao ano. Então quer dizer que a taxa interna de retorno desse projeto é 16,57% ao ano. Eu só vou investir nele se o meu custo de capital for menor do que isso. Se for maior do que 16,57, não vale a pena, porque o meu VPL vai ser negativo. Então tem que ser menor do que 16,57. Tá? Aqui outro exemplo. Qual dos equipamentos mutuamente exclusivos, alfa e beta, é o mais adequado para realizar uma determinada operação? Considere um custo de capital de 10% ao ano e utilize os métodos VPL e TIR. Então aqui é para fazer os dois métodos e decidir qual é melhor. Qual equipamento deve ser escolhido, calculando tanto o VPL como a TIR. Então, a gente vai calcular para o primeiro, GCF0, desculpa, FREG, né? O alfa, 12 mil de investimento, então 12 mil, CHS, GCF0. 3 mil de fluxo de caixa, 3 mil GCFJ. 8 anos de vida útil, 8 GCFJ. Opa, errei, né? FREG. 12 mil, deixa eu fazer de novo. CHS, GCF0. 3 mil GCFJ e 8 GNJ. Então tá tudo um do ladinho do outro, né? É fácil de lembrar. Ok, eu tenho que calcular o VPL e a TIR. Para calcular o VPL, eu vou considerar a taxa aqui de 10i. E daí eu aperto F, NPV. Então, o VPL do meu primeiro é 4.004,78. E eu preciso calcular a TIR agora. Você fala assim, professor, então vou ter que digitar tudo isso com a taxa para calcular o VPL, depois eu digito tudo isso de novo para calcular a TIR? Não precisa, é só apertar F e RR, ele já vai dar a TIR automaticamente. Ele já vai considerar os dados que estão ali para calcular a TIR. Então eu já estou calculando as duas coisas do meu. Como os dados são basicamente os mesmos, para a TIR ele só não precisa da taxa de juros. Né? Então ele vai desconsiderar essa taxa e vai fazer com as outras informações. Então no meu projeto alfa, eu tenho 4.004,78 de investimento e 18,62 de TIR, né? 18,62% ao ano de taxa interna de retorno. Então a gente nota que ele é viável, né? Mas eu quero ver qual é melhor. Então eu sei que é viável, porque primeiro deu um VPL positivo de 4.004, e segundo, que a taxa é bem maior do que a taxa de desconto, né, de custo de capital. Então, a taxa é 18,62, enquanto que do custo de capital é 10. Então, ela é bem maior. Vamos fazer para o beta agora. Bom, a gente lembra aí desses 12,68. Limpar a memória. Vou fazer para o investimento beta. 13 mil de investimento inicial, CHS, GCF0. Depois, 2.500, GCFJ. Mesma vida útil, 8 GNJ. Mesmo custo de capital, 10%, 10i. Calculo primeiro o VPL. Tanto faz qual que você vai calcular primeiro, tá? Deu só R$ 337,32. Então, R$ 337,32. E a taxa interna de retorno de 10,71. Viram como já fica claro que
o projeto Alpha, que ele tem um VPL muito maior, é evidenciado por uma taxa interna de retorno bem mais distante da taxa de custo de capital do que o alfa. O alfa, tá vendo que a taxa está bem pertinho da taxa de custo de capital? A taxa de custo de capital é 10, ela é só um pouquinho maior. Então, é viável? É, mas ele traz um VPL bem menor do que o investimento alfa. Então, qual é o investimento que é melhor aqui? É o alfa, porque tanto pelo VPL como pela TIR, o retorno ele é maior, tá? Se eu tiver duas alternativas e o VPL der uma e a TIR der outra, né? Se o VPL da alfa fosse maior e o TIR da beta fosse maior, como que eu resolveria esse impasse? Bom, o ideal seria a gente analisar pelo índice de rentabilidade, que eu vou pegar o investimento inicial. Na verdade, eu vou pegar o VPL e dividir pelo investimento inicial, tá? Então, é isso. Mas geralmente a gente analisa, como a gente está desconsiderando aqui é, restrição de capital, né? Sempre o VPL ele vai ser superior a TIR, tá? Sempre, o VPL do alfa deu maior, então é o alfa que eu vou escolher, mesmo que a TIR do beta tenha dado maior. Pode acontecer, tá? Pode acontecer de o VPL de um dar maior no caso da TIR, o outro der maior. Então sempre vai pelo VPL, porque o VPL é o valor final que você vai receber depois de todo o processo. Então é melhor que eu tenha um montante em dinheiro final maior do que uma taxa em si maior, tá bem? Então o VPL suplanta a TIR nessa análise, ok? Então é isso, pessoal. Mais sucinto hoje, né? Já está disponível o material para vocês e as atividades. Então, com isso, vocês já conseguem resolver as atividades lá. Tem uma atividade, se eu não me engano, que tem essa preocupação aí de o VPL de um da maior e a TIR do outro da maior, então vai pelo VPL. E tem outra que tem vários investimentos com vários fluxos de caixa diferentes. Então você tem que alimentar cada um dos fluxos de caixa, tá? Não dá para informar um só e a quantidade de anos, como a gente viu ali. Vai ter que fazer igual a gente fez no primeiro. E como eu disse, utilizem aqui o emulador para facilitar a vida na hora dos cálculos. É muito simples de calcular, tanto o VPL como o ATIR na calculadora HP12C. Depois você pega o macetezinho aqui de que está um do lado do outro. É só lembrar dos procedimentos, vai ficando bem rápido e não esquece nunca mais. Beleza? Dúvidas? Comentários? Não? Tá tranquilo? Ok. Então é isso. Agradeço a atenção de vocês. Só HP tem que pegar o jeito, você vai ter que calcular. Mas dessa forma que eu calculei aqui é tranquilo, reveja o vídeo depois certinho, né? Passo a passo, com mais calma, para fazer os cálculos. Anota, né? Essa operação que eu falei. Então, sempre aperta F, reg, para zerar. Depois, para calcular, vai digitar o valor, CHS, G, CF0, depois o valor dos fluxos de caixa GCFJ. Então escreve também, que daí você vai gravando na memória. E como tá um do ladinho do outro, acaba ficando natural o processo, tá? É isso. Beleza, Fernando? Então é isso, pessoal. Se tiverem dúvida, eu mantenho à disposição. Agradeço a atenção. Vou finalizar aqui a gravação, depois eu deixo disponível para vocês.